E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso curso Python Essential. As últimas 3 aulas foram referentes à tratativa de erros no programa. Até o momento, nós estávamos capturando as informações fornecidas pelos usuários. Agora, nós vamos utilizar essas informações que nós capturamos e, através delas, nós vamos gerar alguns dados estatísticos. Então, nós podemos dizer que esse é o propósito do nosso programa. A função principal do nosso programa é essa. Nós estamos capturando informações dos usuários, armazenamos essas informações e, posteriormente, processamos esse material em busca de dados estatísticos. Se nós vimos aqui no nosso programa principal, nós temos aqui embaixo a saída do programa. O que nós estamos fazendo? Armazenamos os objetos aqui, né, nessa lista, chamada lista de entrevistados, e logo na sequência nós imprimimos a lista, e aqui também nós fazemos a impressão aqui baseado, usando for para varrer essa lista e gerando o nome e o ano de nascimento. Tudo isso aqui nós vamos apagar. Apague, daqui do print para baixo. Pode apagar esses dados aqui, ó. Nós vamos gerar estatísticas. Então agora nós não vamos simplesmente ler esses dados e mostrar na tela. Isso aí já ficou para trás no nosso programa. A partir de agora nós vamos ler os dados, armazenar e vamos mostrar o resultado da nossa estatística. É isso que o nosso programa vai fazer daqui para frente. Certo? Então até aqui está tudo ok, nós não estamos mostrando nada na tela. E a respeito das estatísticas, o que nós vamos estar gerando no nosso programa? Que tipo de dados nós vamos estar gerando a partir dos dados digitados pelo usuário? O que nós podemos fazer? Existe uma infinidade de coisas que podemos fazer, mas vamos colocar aqui algumas coisas que seria interessante. Aqui eu vou abrir com esse jogo da velha, porque é um comentário, nós vamos só comentar o código aqui. Vamos aqui retornar a menor idade, calculado no caso. Podemos também, vou copiar e vou colar aqui, e retornar a maior idade. Olha só que interessante que vai ficar o nosso programa. Podemos também, vamos deixar um pouquinho mais difícil aqui, vamos retornar a média de idade, só que eu vou deixar um pouquinho mais difícil. Eu quero retornar a média de idade somente dos adultos. Tá? A gente entende adulto como quem? Maiores de 18 anos. Então aqui vai ficar um pouquinho mais complexo. E para dificultar um pouquinho mais, nós vamos fazer um último dado aqui, que vai ser o seguinte. Vamos querer retornar a quantidade de nascimentos por década. Isso aqui é um pouquinho mais complexo. E para a gente fazer isso, para nós levantarmos essas estatísticas, as listas por compreensão vão ser primordial. Vai ser primordial para nós fazermos essa modificação do nosso programa. Só relembrando, atualmente o nosso programa ele conta com a lista que está armazenando os objetos, a lista de entrevistados, e ela está armazenando o objeto entrevistado. Esse objeto entrevistado ele é instanciado aqui dentro do while. Então, cada vez que o loop é executado, nós armazenamos um objeto entrevistado dentro da nossa lista. Sabemos também que dentro de cada objeto desse, nós possuímos diversas informações. Então vamos por parte. Vamos agora trabalhar em cima dessa primeira estatística. Nós vamos retornar a menor idade calculada. Vamos lá. Se nós formos olhar o código, nós vamos ver que dentro do objeto entrevistado, nós temos um atributo, e esse atributo é a idade. Então pense comigo. Nós podemos simplesmente criar outra lista e dentro dessa lista armazenar somente essas idades. Então, se nós fizermos isso, depois basta pegar a menor idade dentro dessa lista, o menor valor, e nós vamos ter a resposta para esse primeiro dado estatístico aqui. Vocês concordam? Então vamos lá. Existem 2 formas de implementar essa questão. A primeira forma é utilizando os conceitos que nós já aprendemos até o momento. Eu vou fazer aqui para vocês, e vocês vão entender exatamente o que eu estou fazendo, porque é utilizando conceitos que nós já aprendemos. A segunda forma que nós vamos fazer é utilizando listas por compreensão. Então vamos à primeira forma. Como que nós faríamos na primeira forma? Criaríamos aqui uma lista, que é uma lista nova, né? Que seria a lista de idades. Ela ia começar vazia. E aqui nós ia utilizar um for. Então, como que seria? A gente poderia criar aqui uma variável qualquer. Vamos criar aqui var, tá? Para var em lista de entrevistados. O que eu quero fazer aqui dentro? Lista de idades, ponto. Aqui nós vamos usar aquela função que nós já usamos várias vezes aqui, append. Aí nós vamos usar o quê? Vamos pegar o quê? Var, ponto, idade. Basicamente seria isso. Aí, até o momento aqui, nós teríamos a lista de idades preenchida
com todas as idades. Então é isso que nós fizemos, ó. Nós pegamos aqui todos os objetos, varremos todos os objetos da lista de entrevistado, colocamos dentro dessa variável, cada vez que passou pelo loop. Aí aqui nós fizemos o quê? Nós armazenamos somente o var idade dentro dessa lista aqui. Foi isso que nós fizemos. E aqui embaixo, como que nós pegaríamos a menor idade? Seria o seguinte, menor idade, e vai receber o quê? Aqui nós vamos usar uma função. Se vocês virem aqui na documentação do Python, vocês vão vir aqui nessa parte de funções. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Python documentação. Aí vocês vão vir aqui, ó, na biblioteca de referências. Aqui vocês vão ver que tem um tópico chamado funções, que são as funções nativas do Python. Dentro dessas funções, vocês vão ter como trabalhar com diversos tipos de formatos de números e filtrar dados e várias coisas. Se caso não tivesse aqui, qual que é a função que nós precisaríamos aqui? Nós precisaríamos de uma função para varrer uma lista e pegar o menor valor dentro dessa lista. Então, o Python já tem uma função, que é uma função nativa dele, que é essa função aqui, ó, a função min. Ela varre uma lista e ela retorna para nós o menor valor dentro dessa lista. Caso não tivesse aqui a função nativa, bastava, nós vimos aqui embaixo, deixa eu retornar aqui. Aqui embaixo, nos módulos, nós já estudamos isso também. Poderia haver algum módulo numérico para trabalhar com números especificamente, e aí bastava importar ele aqui no nosso programa. Nós importaríamos ele aqui no programa e utilizaríamos essa função, tá? Mas a função, para o caso específico nosso aqui, a função nativa do Python, que é a função min, já é o suficiente. Então nós vamos vir aqui, nós vamos colocar ela aqui, ó, min. Ali na documentação você entende como, você vai aprender como usar, mas é muito simples. A gente vai passar como parâmetro nela a nossa lista. E agora o que nós podemos fazer é imprimir a menor idade. Então nós vamos fazer o seguinte, print, vamos colocar aqui a menor idade, e aqui vamos imprimir essa variável aqui, menor idade, certo? Então essa é a primeira forma de nós obtermos esse dado aqui, utilizando os conceitos que nós já aprendemos na aula. Então vamos rodar o nosso programa aqui para ver o que está acontecendo aqui. Eu vou salvar, vou vir aqui e vou executar o nosso programa. Qual o seu nome? Uma data, vou colocar aqui mais um valor, vou colocar, esse teve 70 anos, vou colocar um abaixo desse agora. O cara que nasceu em 2000. Beleza, vou finalizar o nosso programa, vamos ver o retorno. A menor idade é 20. Então, a parte lógica está funcionando perfeitamente. Ele fez o cálculo, ele encontrou aqui a menor idade dentre as duas idades. Ok. Agora nós vamos implementar essa mesma questão aqui, utilizando uma lista por compreensão. Eu vou copiar isso aqui, para vocês verem uma coisa. Vou copiar, eu vou colar isso no nosso bloco de notas aqui. Vou deixar salvo só para vocês verem a diferença. Eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem a diferença do código. Então essa foi a forma que nós desenvolvemos utilizando os conceitos que nós já tínhamos em mente. Agora nós vamos trabalhar nessa mesma implementação utilizando um outro conceito que é a lista por compreensão. Mas antes de nós iniciarmos, o que vem a ser a lista por compreensão? A lista por compreensão é quando nós juntamos dentro da própria lista um loop com uma expressão. Então basicamente é isso. Agora na prática vocês vão entender mais claro o que eu estou tentando dizer. Então aqui, ao invés de tudo isso, nós vamos aqui, lista de idades, ela vai passar a funcionar dessa seguinte forma. Então aqui, vamos colocar assim, lista de idades, vamos colocar var.idade, que é a nossa variável, na onde, aí nós vamos usar var, que é dentro da nossa lista de entrevistados. Vou implementar aqui, depois eu vou conversando com vocês. Basicamente foi o que nós fizemos. Aqui nós criamos a lista, essa nossa lista, ela tem uma expressão, depois ela tem um loop, e aqui nós poderíamos ter outra expressão se nós quiséssemos. Aqui nessa parte, por que chamamos de expressão? Porque aqui nós poderíamos, por exemplo, fazer var.idade vezes 2. Poderia fazer isso. Ou vezes, ou mais 10. Aí nós já adicionaríamos todas as idades 10 anos. Poderíamos fazer isso. Por exemplo, aqui seria uma expressão e um loop. Então, como que ficou aqui? Ó, lista de idades é var de idade para variável, aonde? Dentro da lista de entrevistados. Então, na lista de entrevistados, eu estou pegando e armazenando aqui todos os objetos. E dentro desse objeto, eu estou pegando a idade. Então é isso que eu estou fazendo. Com isso, eu elimino tudo isso aqui, ó, certo?
Isso aqui é a mesma coisa que tudo isso aqui. Olha só como o código está ficando mais limpo. E aqui nós temos o quê? Menor idade recebe a lista de idades. Até aqui está tudo certo. Aqui o programa está correto, até essa parte. Mas nós podemos ainda melhorar isso aqui. Como que nós podemos melhorar? Essa função min, nós podemos passar ela aqui mesmo. Então se nós viermos aqui e passarmos min, não vai ter a necessidade de nós usarmos isso aqui, ó. E se você olhar, não teria necessidade nem de armazenar isso aqui, ó, essa lista de idades. Por quê? Nós poderíamos armazenar na menor idade. Então eu posso recortar ela daqui e colocar ela aqui, ó. Dá para acreditar que esse código é esse mesmo código aqui? Olha só, dá para acreditar? É o mesmo código. Nós estamos falando do mesmo código. Então aqui, menor idade está recebendo o quê? O menor valor dessa lista por compreensão. E aqui nós estamos imprimindo a menor idade. Vamos rodar esse programa para ver se ele está funcionando dessa forma? Eu vou salvar ele aqui. Qual é o seu nome? Colocar um valor bem baixo para ficar com 100 anos. Vou colocar um segundo aqui. Vou colocar um valor um pouco mais alto. Vou finalizar. Olha só, a menor idade é 30. Então repare que a lista por compreensão torna o código muito mais simples de se entender. E aqui agora nós já vamos pensar nessa segunda informação, retornar a maior idade calculada. Como que nós podemos fazer isso? Basicamente já está feito. Eu vou copiar isso aqui, vou copiar essa linha aqui, eu vou colar ela aqui embaixo. Eu vou colar ela aqui, ao invés de ser menor, aqui eu vou colocar maior. Aqui ao invés da função min, se você vir aqui no nossa documentação, você vai ver que tem uma função que é o contrário da min, que é a função max. Ela vai retornar para nós o maior valor. Então ao invés de min, nós vamos colocar aqui max. E agora aqui nós vamos imprimir uma segunda informação. Nós vamos imprimir aqui a maior idade é... E aqui nós vamos colocar maior idade. Então veja só, com essas 4 linhas de código nós vamos fazer 2 estatísticas. Nós fosse fazer usando o modo sem ser por lista de compreensão, nós teríamos 1, 2, 3, 5 e depois mais 5 linhas de código para fazer isso aqui. Então olha como lista de compreensão torna o nosso código mais limpo. Mas por que nós devemos usar a lista de compreensão? É um recurso extremamente poderoso para nós utilizarmos a parte lógica do nosso programa. À medida que o nosso curso aqui for evoluindo, você vai entender cada vez mais como que esse recurso é muito poderoso e ele é muito importante. Vamos testar esse programa aqui para vocês verem como que ficou? Eu vou salvar e vou rodar o nosso programa. Seu nome, eu vou colocar aqui um segundo valor e vou finalizar. Veja só, menor idade e a maior idade, tornou corretamente. Então aqui, para finalizar, eu vou deixar comentado aqui no código qual que é o objetivo da lista por compreensão. Lista por compreensão. Vamos colocar aqui, ó, no código, é o seguinte, a sintaxe é lista, ela vai receber, que é o nome da lista, né? Vai receber aqui a expressão, como eu falei para vocês, vai receber, logo na sequência vem o loop e depois vem a expressão novamente. Nesse exercício aqui nós não utilizamos a outra expressão aqui, mas nós vamos precisar aqui para esses outros aqui. Esses outros 2 dados estatísticos nós vamos precisar utilizar a segunda expressão. Então é isso, nós usamos a listas por compreensão para trabalhar dessa forma. Nós tiramos dados de listas, processamos esses dados, utilizamos expressões para obter novos dados e na próxima aula nós vamos continuar o nosso exercício aqui de listas por compreensão e nós vamos levantar esses outros dados aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, até mais.